O granizo castigava o para-brisa como pedras afiadas, e João Carlos apertava o volante com força. A BR-285 parecia interminável, um deserto de gelo sob a escuridão. Cada curva era um desafio à paciência e ao medo. Os faróis iluminavam vultos de árvores retorcidas, testemunhas silenciosas do frio cortante. Então, de repente, uma silhueta branca surgiu à beira da estrada. O coração de João disparou quando viu a figura feminina, de vestido molhado, tentando se proteger com os braços. Ele freou bruscamente, assustado com a possibilidade de um acidente. O granizo batia forte no capô, mas seu instinto de homem de bem falou mais alto. Ao abrir a porta, sentiu o frio entrar como uma lâmina afiada. "Moça, você está bem?" perguntou, quase gritando por causa do vento. A mulher levantou o rosto pálido, os olhos marejados pelo choro e pelo frio. Era uma noiva. O véu encharcado colava-se à sua pele, transformando-a em uma aparição de tragédia. João ficou paralisado por segundos, sem entender como alguém poderia estar ali, naquele estado, em plena tempestade. "Por favor, me ajude", sussurrou ela, quase desfalecendo em seus braços. Sem pensar duas vezes, João a amparou, sentindo o corpo trêmulo contra o seu. O vestido branco estava manchado de barro e sangue nos pés descalços. Ele a colocou no banco do passageiro, ligou o aquecedor e jogou sua própria jaqueta sobre ela. A estrada voltou a engolir o carro, mas agora havia um silêncio tenso dentro do veículo. A respiração dela era curta e acelerada. No retrovisor, João enxergava os olhos dela se fechando, lutando contra o desmaio. "Qual é o seu nome?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Isabela", respondeu baixinho, antes de deixar a cabeça cair no vidro. João engoliu seco, pensando em como explicaria aquela cena para qualquer um. A vida dele, antes pacata, havia acabado de mudar para sempre. Quando chegaram à cidade, as luzes dos postes refletiam no granizo acumulado, criando um brilho fantasmagórico. João acelerou, preocupado em aquecê-la e entender o que havia acontecido. Seu coração batia mais rápido do que gostaria de admitir. A sensação era de estar entrando em uma história que não havia pedido para viver. Em frente à sua casa simples, ele estacionou. O latido de seu cachorro anunciou a chegada, e a janela do quarto de Sofia acendeu. Isabela abriu os olhos devagar, confusa e exausta. "Está segura agora", disse João, mas ele mesmo não tinha certeza daquilo. A intuição gritava que o perigo estava apenas começando. Carregando-a até o sofá, percebeu o quanto estava leve, frágil. Ela tentou sorrir em agradecimento, mas o rosto tremia. "Eu não podia ficar lá", murmurou, segurando a mão dele por segundos. João sentiu o peso das palavras, sem precisar de explicação. Havia algo sombrio por trás daquela fuga. Enquanto preparava uma sopa quente, João pensava em como Sofia reagiria ao ver uma desconhecida em casa. Ele nunca tinha trazido ninguém desde a morte da esposa. O cheiro do caldo espalhou-se pela cozinha, trazendo um respiro de normalidade. Mas seus olhos voltavam sempre para o vestido de noiva jogado sobre a cadeira, como um fantasma branco que ainda rondava. Naquela noite, a tempestade não estava apenas do lado de fora. Dentro de casa, o silêncio entre João e Isabela era o prenúncio de que uma nova vida estava prestes a se desenrolar, e ela seria tudo, menos tranquila. Sofia desceu as escadas com passos leves, esfregando os olhos sonolentos. Quando viu Isabela deitada no sofá, coberta com um cobertor, arregalou os olhos. "Papai, quem é essa moça?" perguntou num sussurro curioso. João hesitou antes de responder, ciente de que qualquer mentira não resistiria ao olhar atento da filha. "É uma amiga que precisava de ajuda", disse, ainda sem saber o quanto aquela frase seria verdadeira. Isabela despertou com a voz infantil e sorriu, apesar do cansaço. "Oi, querida", disse, tentando parecer mais forte do que estava. Sofia aproximou-se devagar, analisando o vestido amarrotado e o véu esquecido sobre a cadeira. "Você é uma noiva?" perguntou com naturalidade. O rosto de Isabela empalideceu, mas ela apenas assentiu. "Era para ser", respondeu, deixando o peso da frase no ar. João serviu a sopa e o aroma quente trouxe alívio ao ambiente. Isabela aceitou a tigela com gratidão, mas suas mãos tremiam ao segurar a colher. João a observava em silêncio, tentando adivinhar que tormenta poderia ter levado alguém a fugir do altar. O olhar dela parecia pedir confiança, mas o segredo ainda estava guardado atrás de muros invisíveis. Depois da refeição, João preparou o quarto de hóspedes. Arrumou a cama com lençóis limpos e colocou uma manta extra para combater o frio. Quando Isabela entrou, olhou ao redor com lágrimas contidas.
Faz tempo que não me sinto acolhida, murmurou quase para si mesma. João não respondeu, apenas acenou com a cabeça e fechou a porta com cuidado. Na cozinha, enquanto lavava a louça, João se perguntava no que havia se metido. Não sabia quem era Isabela de verdade, nem de quem fugia. Mas havia algo no olhar dela, mistura de medo e esperança, que o impedia de deixá-la sozinha. Talvez fosse apenas compaixão, ou talvez fosse o início de algo que ele ainda não ousava admitir. No quarto, Sofia cochichava para o cachorro. Acho que papai está ajudando uma princesa triste. A inocência infantil transformava o drama em conto de fadas. João ouviu de longe e sorriu, mesmo sem querer. Aquela noite não terminaria em paz, mas trouxe uma fagulha de ternura que ele não sentia havia anos. Enquanto a cidade dormia, rumores começavam a circular. A imagem de uma noiva fugindo correra pelas redes sociais, e alguns já especulavam sobre seu destino. O nome de Rodrigo, um homem poderoso e temido, surgia em sussurros. João ainda não sabia, mas o simples gesto de abrir a porta de casa colocara sua vida sob o olhar do inimigo. Isabela, deitada na cama, lutava contra o sono. Em sua mente, a lembrança do altar e do olhar de Rodrigo ainda queimava como fogo. Fugir fora apenas o primeiro passo. Agora, precisaria enfrentar consequências que poderiam custar muito mais do que imaginava. Do lado de fora, o granizo cessara, e a lua surgia tímida entre as nuvens. Era como se o céu também anunciasse que, apesar da noite sombria, havia uma promessa de clareza à frente. João, no quarto ao lado, ainda não sabia que aquele encontro mudaria para sempre a história de sua família. Na casa de portas semi-abertas, começava a nascer um elo invisível, e enquanto o vento frio batia nas janelas, João, Isabela e Sofia já estavam unidos por um destino que nenhum deles poderia controlar, mas que todos teriam de enfrentar juntos. Na manhã seguinte, João saiu cedo para abrir a clínica veterinária. O ar ainda estava frio, e o gelo cobria os telhados da cidade. Quando chegou, percebeu que 2 clientes haviam desmarcado consultas de última hora. Estranhou, mas não deu importância. Ao entrar, encontrou um envelope no chão, sem remetente. Dentro, um recorte de jornal com a manchete: Noiva fugitiva escandaliza a sociedade gaúcha. A foto mostrava Isabela correndo da igreja, com o vestido levantado, cercada por olhares indignados. João sentiu um frio no estômago. Não havia dúvidas de que aquela mulher agora estava no centro de uma tempestade pública. Ele guardou o envelope no bolso e decidiu não comentar nada em casa. Mas o peso daquela imagem o acompanhou durante todo o dia, como uma sombra insistente. Enquanto atendia um filhote de Border Collie, ouviu 2 clientes conversando baixo. Pobre João. Metido com gente perigosa sem saber. Dizem que o noivo dela é um milionário. João fingiu não ouvir, mas o coração disparou. O nome Rodrigo foi sussurrado, e ele finalmente percebeu que o problema era maior do que imaginava. Ao voltar para casa, encontrou Isabela ajudando Sofia com a lição de casa. A cena parecia tão simples, tão pacífica, que quase o fez esquecer os comentários. Mas não podia ignorar a realidade. Isabela? Disse com voz firme. Quem é Rodrigo? O rosto dela empalideceu, e a colher que segurava caiu sobre a mesa. Isabela respirou fundo antes de responder. Rodrigo é o homem com quem eu ia me casar, mas não é apenas um noivo rejeitado. Ele controla negócios, pessoas e até autoridades. Eu seria só mais um troféu. João ouviu em silêncio, processando as palavras como facadas. O inimigo tinha nome, rosto e poder. Naquela noite, João ficou em claro, ouvindo cada ruído da casa. Sabia que Rodrigo não aceitaria a fuga em silêncio. Em seu íntimo, uma dúvida crescia. Será que tinha feito certo em acolher Isabela? Ou teria arrastado sua filha para um perigo que não compreendia totalmente? Enquanto João refletia, Isabela olhava o teto do quarto de hóspedes. Cada lembrança do altar lhe trazia náusea. O olhar de Rodrigo era de posse, não de amor. Fugir havia sido um ato de coragem, mas também uma sentença de guerra. E agora, a casa que a acolhera também se tornara alvo. Pela primeira vez em muito tempo, João sentiu medo não por si, mas por Sofia. Se algo acontecesse à filha por causa da escolha de proteger Isabela, ele jamais se perdoaria. Apertou os punhos, decidido a enfrentar o que viesse. Sabia que a tempestade ainda não tinha começado de verdade. Na cidade, os rumores aumentavam. Postagens anônimas nas redes sociais mostravam fotos de Isabela entrando na casa de João. Comentários maldosos falavam de romance escondido e viúvo desesperado.
A imagem do veterinário íntegro começava a ser corroída pelo veneno da difamação. O granizo da estrada havia cessado, mas outro tipo de pedra agora caía sobre a vida de João. As primeiras pedras da maledicência. E cada uma delas parecia destinada a quebrar não só sua reputação, mas também a frágil paz que tentava construir com Sofia e Isabela. Na manhã de domingo, João levou Isabela e Sofia a um encontro conduzido por Dan Francisca, uma terapeuta respeitada na região. A reunião acontecia em um salão simples, iluminado por janelas altas e aquecido pelo cheiro de erva mate. O objetivo era participar de uma constelação familiar, algo que João conhecia de nome, mas nunca havia experimentado. Francisca os recebeu com um sorriso caloroso, mas seus olhos penetrantes pareciam ler além das palavras. Todos carregamos histórias que não são nossas, disse ela, e abrindo o círculo. Os participantes se colocaram em silêncio, esperando que o fluxo revelasse o que estava oculto. Isabela tremia ao sentar-se. Quando chegou sua vez, Isabela foi convidada a escolher representantes para sua família. Uma mulher se posicionou como sua mãe, outra como sua avó e um homem como Rodrigo. O clima ficou denso, quase sufocante. A representante da avó dizia: unida a homens sem amor, apenas por conveniência. As palavras ecoaram como punhais. Isabela começou a chorar, reconhecendo o padrão. Percebeu que não estava apenas fugindo de Rodrigo, mas também de um destino feminino marcado por uniões infelizes. Você pertence, mas não precisa repetir, disse Dom Francisca com firmeza. A frase entrou no coração de Isabela como uma luz em meio à escuridão. João, que observava de fora, também foi chamado a participar. Representou a si mesmo, e uma mulher se colocou como sua falecida esposa. O peso do silêncio tomou o espaço. João percebeu que ainda a mantinha viva dentro de si de forma que impedia qualquer novo começo. As lágrimas vieram sem aviso. Ela sempre terá o lugar dela, disse Dom Francisca tocando seu ombro. Mas você também tem direito a seguir. Quando o amor é honrado, ele libera. João respirou fundo, sentindo uma mistura de dor e alívio. Pela primeira vez, enxergou que não precisava escolher entre memória e futuro. Sofia observava atenta, sem entender todos os detalhes, mas percebendo o clima de libertação. Aproximou-se de Isabela e segurou sua mão. O gesto simples carregava mais verdade do que qualquer palavra. Naquele instante, a criança parecia dizer: você pode ficar. O círculo terminou com um canto suave, como um sopro de esperança. Isabela estava exausta, mas sentia-se mais leve. João, ainda em silêncio, refletia sobre as próprias barreiras. A constelação havia revelado mais do que ele esperava. Ao saírem, o sol começava a romper o céu cinzento. Era como se o mundo dissesse que, apesar das sombras, a vida sempre abre espaço para a luz. E naquele dia, João e Isabela descobriram que não estavam apenas fugindo do passado, mas construindo a chance de um novo destino. O caminho ainda seria árduo, mas a semente da mudança havia sido plantada. E como ensinou Dom Francisca, quem pertence, fica, e encontra força para seguir. Os dias seguintes foram de silêncio reflexivo. Isabela acordava cedo para ajudar Sofia com as tarefas, mas por dentro carregava o peso da constelação. As palavras de Dei Francisca ecoavam. Você pertence, mas não precisa repetir. À noite chorava baixinho, lembrando da avó que havia se casado por obrigação e da mãe que vivera aprisionada em um matrimônio frio. Percebia que sua fuga não era apenas dela, era de gerações inteiras. Certa tarde, João a encontrou sentada no jardim, olhando fixamente para uma árvore seca. Sinto que não tenho direito de ser feliz, confessou. João, sem jeito, sentou-se ao lado dela. Todos temos direito, até quem errou antes de nós. Isabela respirou fundo, mas a culpa parecia maior que sua coragem. A sensação era de estar presa a um destino invisível. Francisca os convidou novamente para um encontro. Desta vez, João se colocou mais envolvido. No círculo, ele representou sua esposa falecida. Uma sensação de aperto no peito o dominou, e lágrimas vieram. Eu a amo ainda, disse entre soluços. Mas quando ouviu a representante responder, e eu sempre terei meu lugar, percebeu que não precisava se aprisionar ao luto. Isabela, por sua vez, encarou o representante de Rodrigo. Ele dizia frases de posse, arrogantes, e isso a fez tremer. Mas, ao olhar para trás, viu as mulheres da sua família representadas, todas em silêncio, como se pedissem a ela que rompesse aquele ciclo. Eu honro vocês, mas escolho diferente, declarou com firmeza inesperada. A sala se encheu de um silêncio denso,
quebrado apenas pelo choro contido dos presentes. Era como se, naquele instante, Isabela tivesse devolvido o peso que carregava. João sentiu orgulho dela, mas também medo. Se Rodrigo descobrisse sua nova força, a vingança seria ainda mais cruel. Nos dias seguintes, Isabela começou a mudar pequenos hábitos. Caminhava pela cidade com mais confiança, sorria para Sofia e ajudava João na clínica. Aos poucos, parecia se permitir viver uma rotina normal. Mas essa normalidade era frágil, pois rumores ainda circulavam. No café da manhã, Sofia comentou inocente: "Na escola disseram que papai vai casar de novo com você." Isabela corou, sem saber o que responder. João apenas sorriu, mas seu coração disparou. A frase da menina resumia um desejo que ele ainda não tinha coragem de admitir em voz alta. À noite, Isabela observava João brincar com a filha. Via nele um homem comum, mas de coração íntegro, tão diferente do controle e da arrogância de Rodrigo. Sentia nascer algo que misturava gratidão e amor, mas tinha medo de se entregar totalmente. Afinal, o perigo ainda rondava. Enquanto isso, Rodrigo, em sua mansão, lia relatórios sobre Isabela. Seu olhar era de fúria e desprezo. "Ela acha que pode fugir?" disse a um capanga. "Ninguém me abandona impunemente." O jogo de poder estava apenas começando. O universo parecia ter revelado verdades profundas, mas o amor e a liberdade recém-descobertos seriam testados em breve. Porque, como ensinara Dém Francisca, as ordens do amor trazem cura, mas também exigem coragem para enfrentar as consequências. Rodrigo não demorou a mostrar sua fúria. Numa manhã gelada, João abriu a clínica e encontrou pichações no portão, ladrão de noivas e cúmplice de adúltera. O impacto foi devastador. Sofia, ao ver os escritos, chorou e pediu para faltar à escola. João respirou fundo, limpando a tinta, mas sabia que o estrago já estava feito. Dentro da cidade, as fofocas cresciam como ervas daninhas. Blogs locais publicavam insinuações sobre João, chamando-o de aproveitador. Clientes antigos começaram a sumir, e o movimento da clínica despencou. O peso das difamações ameaçava não só sua reputação, mas também sua sobrevivência financeira. Isabela sentia-se culpada por tudo. "Eu trouxe isso para você e para Sofia", disse, chorando. João segurou suas mãos com firmeza. "Você não trouxe nada. Ele é quem está jogando sujo." Mas no fundo, ele sabia que a vida deles nunca mais seria tranquila enquanto Rodrigo tivesse poder. Numa tarde, um carro preto estacionou em frente à casa de João. 2 homens desceram e observaram em silêncio, sem dizer palavra. Era um aviso claro. Sofia se escondeu atrás da cortina, apavorada. João fechou as janelas e ligou para um amigo delegado, mas ouviu apenas evasivas. "Esse homem é influente demais." Sentindo-se sem saída, João procurou Dã Francisca. Ela o ouviu em silêncio e disse: "Ele ataca porque você e Isabela estão mais fortes do que ele imagina. Mas lembre-se, a mentira só tem poder até que a verdade apareça." As palavras soaram como consolo, mas João sabia que precisaria mais que fé. Enquanto isso, Rodrigo planejava uma nova jogada. Contratou jornalistas para difundir notícias falsas sobre João, associando-o a fraudes em atendimentos veterinários. Em pouco tempo, a cidade inteira comentava: a vida simples do viúvo honesto estava sendo destruída diante de seus olhos. Isabela não aguentava ver a queda de João. "Não posso deixar que ele destrua você. Preciso enfrentar Rodrigo de alguma forma." João tentou impedi-la, mas sabia que ela tinha razão. A luta não era mais só dele, mas de ambos. Sofia, sem entender totalmente, apenas pedia: "Prometam que não vão me deixar sozinha." Na mesma semana, uma cliente fiel trouxe um cachorro doente e sussurrou: "Eu sei quem você é de verdade. Não desista." O gesto devolveu a João uma centelha de esperança. Nem todos acreditavam nas mentiras. Ainda havia pessoas dispostas a lutar pela verdade. Mas Rodrigo, em sua arrogância, estava apenas aquecendo os motores. Mandou um recado claro por mensagem: "Ou Isabela volta, ou eu destruo tudo que você ama." João sentiu o sangue gelar ao ler. O jogo sujo havia chegado ao limite. O destino estava selado. A guerra contra Rodrigo não seria apenas de reputação. Seria uma luta por sobrevivência, amor e liberdade. E João sabia que não poderia mais recuar. Naquela manhã, Isabela percebeu o olhar triste de Sofia. A menina, que sempre fora alegre, agora se escondia atrás dos livros, evitando brincar na rua. "Estão rindo de mim na escola. Dizem que meu pai roubou uma noiva", confessou em lágrimas. O coração de João se partiu. Ele a abraçou forte,
prometendo que nada iria separá-los. Mas, no fundo, sentia-se impotente. Isabela, emocionada, decidiu agir. Levou Sofia até o quintal e sugeriu que cuidassem juntas de um cãozinho abandonado que João trouxera da clínica. O filhote estava magro, com medo de tudo. Sofia o acariciou com cuidado e, pela primeira vez em dias, sorriu. Ele também foi rejeitado, mas pode ficar bem, disse Isabela. O gesto simples começou a transformar o ambiente. João observava de longe, sentindo uma onda de ternura. A ligação entre Sofia e Isabela crescia, e ele se perguntava se aquilo era o início de uma nova família. O vazio deixado por sua esposa parecia, pouco a pouco, dar espaço para algo diferente. À noite, Sofia pediu que Isabela a colocasse para dormir. João ouviu as duas rirem baixinho, como se compartilhassem segredos. Sentiu ciúmes, mas também alívio. Talvez Isabela estivesse trazendo para a filha um tipo de carinho feminino que ele já não podia oferecer. Obrigado, disse baixinho, antes de fechar a porta. No dia seguinte, Isabela voltou a procurar Dem Francisca. Eu preciso curar não só minha história, mas também a dela, explicou. A terapeuta conduziu uma nova constelação, focada na criança interior de Isabela. Lá, ela percebeu que sempre acreditara não merecer ser amada, como se carregasse culpas ancestrais. Com lágrimas nos olhos, Isabela declarou: Eu escolho a vida e a liberdade honrando minha família. O grupo aplaudiu em silêncio, e ela sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Pela primeira vez, conseguiu sorrir de verdade. Dei Francisca a abraçou dizendo: Você está pronta para viver. Voltando para casa, Isabela encontrou João preparando o jantar. Ele percebeu algo diferente nela. Mais leveza, mais confiança. Você parece outra pessoa, comentou. Isabela apenas respondeu: Talvez eu tenha me encontrado. O silêncio entre eles foi confortável, carregado de uma conexão silenciosa. Sofia correu para abraçá-la, dizendo: Sonhei que você ficava aqui para sempre. O coração de Isabela se apertou, mas também se encheu de esperança. Talvez aquele lar fosse realmente possível. Do lado de fora, porém, um carro desconhecido passou devagar diante da casa. Os faróis iluminaram a fachada, como olhos de predador na escuridão. João observou pela janela, sentindo a ameaça silenciosa de Rodrigo rondando mais perto a cada dia. Ainda assim, naquela noite, em meio ao medo, João, Isabela e Sofia jantaram juntos como uma verdadeira família. E mesmo que o perigo estivesse à espreita, havia algo que Rodrigo jamais poderia apagar: o amor que começava a florescer dentro daquela casa. O frio castigava a cidade quando um homem bateu à porta da clínica de João. Era Roberto, ex-funcionário de Rodrigo, com olhar cansado e voz trêmula. Eu não aguento mais carregar o que sei, disse entregando um pequeno pendrive. Ele destrói quem se opõe. Mas talvez você consiga expor a verdade. João recebeu o objeto como quem segura uma bomba. Em casa, mostrou a Isabela. No computador, abriram pastas repletas de planilhas, contratos falsificados e áudios de reuniões. As provas indicavam um esquema de lavagem de dinheiro ligado a obras públicas e negócios de fachada. Rodrigo não era apenas um noivo rejeitado. Era parte de um império criminoso. Isabela ficou pálida ao ouvir sua própria voz em um dos áudios. Rodrigo a usava como justificativa para contatos políticos, planejando o casamento como fachada para fortalecer alianças. Eu era só uma moeda de troca, murmurou com lágrimas. João apertou sua mão, prometendo que não a deixaria enfrentar aquilo sozinha. Decidiram mostrar o material a um policial de confiança em uma cidade vizinha, para evitar vazamentos. A viagem foi tensa. Cada carro atrás parecia perseguição. Ao chegarem, o investigador analisou rapidamente e confirmou: havia indícios graves. Mas vocês precisam de mais provas para derrubá-lo de vez, alertou. De volta, João se sentia dividido. A vida dele já estava em risco, mas expor Rodrigo significava colocar a cidade inteira em jogo. A cada passo, o perigo crescia. Ainda assim, não podiam voltar atrás. A verdade já estava em suas mãos, e ignorá-la seria covardia. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Ouvia passos imaginários, vozes de ameaça. João sentou-se ao seu lado e disse: Você não está sozinha. Estamos juntos. Aconteça o que acontecer. Ela encostou a cabeça em seu ombro, encontrando nele a força que faltava. Enquanto isso, Rodrigo descobria a traição de Roberto. Mandou buscar o ex-funcionário, que desapareceu misteriosamente. O recado era claro. Ninguém ousava cruzar seu caminho impunemente. O perigo era real e letal. Mesmo assim, João se recusava a desistir.
O amor por Sofia e o sentimento crescente por Isabela o fortaleciam. Não era mais apenas sobre reputação, era sobre justiça e sobrevivência. Sofia, inocente, continuava a trazer frescor ao lar. Papai, será que podemos plantar flores no jardim para a Isabela se sentir em casa? Perguntou. João sorriu, sentindo que, apesar das sombras, havia sementes de esperança brotando. E enquanto Rodrigo tramava nas sombras, João e Isabela se fortaleciam. Os fios invisíveis da verdade os uniam, e nada poderia mais separá-los do caminho que escolheram trilhar juntos. O pendrive queimava como fogo na mente de João. Ele sabia que guardar aquelas provas em casa era perigoso demais. Por isso, decidiu copiar tudo em 3 pendrives diferentes e escondê-los em locais distintos. Um na clínica, outro em sua chácara de infância e o último entregue ao investigador de confiança. Se algo acontecer comigo, a verdade não morre, disse a Isabela. Isabela, por sua vez, sentia a culpa corroer seu peito. Rodrigo havia usado seu nome e sua imagem em transações políticas, e agora ela era parte central de um jogo sujo. Se eu depuser, corro risco de morte, confessou, trêmula. João segurou seu rosto e respondeu: Você não vai enfrentar isso sozinha. Agora, somos nós contra ele. Naquela noite, receberam uma ligação anônima. Uma voz masculina disse: Vocês estão brincando com fogo. Devolvam o que têm, ou a cidade pagará o preço. João desligou, mas o aviso deixou claro. Rodrigo não jogava apenas contra eles, mas contra todos. No dia seguinte, clientes antigos da clínica cancelaram consultas. Um boato dizia que João maltratava animais. O golpe atingiu fundo, mas um grupo de moradores fiéis defendeu sua honra nas redes sociais. Ainda havia quem acreditasse nele, e essa chama de apoio manteve João em pé. Isabela decidiu revisitar memórias guardadas. Pegou um álbum antigo que trouxera escondido, com fotos da mãe e da avó. Em cada rosto feminino, via o mesmo olhar resignado. Chega de repetir isso, murmurou. Em um gesto simbólico, colocou o álbum sobre a mesa e disse: Eu escolho diferente. João percebeu que a força de Isabela vinha crescendo. Ela já não era apenas a noiva fugitiva assustada, mas uma mulher determinada a se libertar. Isso o inspirava, mas também o preocupava. Quanto mais coragem ela mostrava, maior seria a fúria de Rodrigo. À noite, Sofia sonhou com a mãe falecida. Ao acordar, contou. Ela disse que gosta da Isabela. João se emocionou profundamente. Para ele, era como se o passado estivesse dando espaço para o futuro. Um sinal silencioso de que seguir em frente era permitido. No entanto, Rodrigo não descansava. Colocou homens para vigiar a casa e interceptar ligações. O cerco se fechava, e João sabia que não poderiam vacilar. Estamos andando em terreno minado, alertou Isabela. Sim, mas cada passo é também uma vitória contra ele, respondeu João. O investigador da cidade vizinha ligou. Há chances reais de derrubar Rodrigo, mas será perigoso. Vocês precisam decidir se estão prontos para enfrentar o inferno. João olhou para Isabela e Sofia. Já não havia escolha. Eles estavam dentro dessa batalha até o fim. Naquele instante, João percebeu que a luta não era apenas contra Rodrigo. Era contra os destinos repetidos de silêncio e submissão. E dessa vez, eles não recuariam. A notícia da noiva fugitiva se espalhara como pólvora, e agora toda a cidade comentava. Na padaria, nos bancos da praça, nas redes sociais, todos tinham uma opinião. Alguns diziam que Isabela era corajosa, outros que era ingrata. João, por sua vez, era chamado de o viúvo que roubou a paz da cidade. A guerra de narrativas atingia seu auge. Rodrigo aproveitava a confusão para ampliar sua influência. Mandava presentes para autoridades locais, financiava festas comunitárias e posava de benfeitor. Enquanto eles falam mal de mim, eu compro lealdades, dizia a seus aliados. E muitos caíam em sua rede de poder. Na clínica, João atendia apenas poucos clientes fiéis. Sofia percebia a atenção, mas tentava alegrar o pai com desenhos coloridos. Em um deles, desenhou João, Isabela, ela mesma e o cãozinho no jardim. É a nossa família, explicou. João sorriu, sentindo que a filha entendia mais do que deixava transparecer. Isabela, apesar das pressões, decidiu caminhar pela cidade de cabeça erguida. Não vou me esconder mais, disse. Mas em cada esquina sentia os olhares de julgamento. Ainda assim, mantinha a postura firme, como quem desafia séculos de silêncios femininos. João a acompanhava em silêncio, orgulhoso. Uma noite, Rodrigo apareceu de surpresa na casa deles. Chegou sorridente, com flores na mão, como se fosse uma visita cordial. Só vim conversar,
disse, entrando sem ser convidado. Sofia se escondeu atrás do pai, assustada. Isabela gelou ao ver aquele sorriso falso, máscara de um predador. Você ainda pode voltar comigo, Isa, disse Rodrigo, em tom meloso. Do contrário, este homem vai pagar caro. João se manteve firme, sem recuar. Gravava discretamente a conversa no celular, ciente de que cada palavra poderia ser útil depois. A tensão explodiu quando Rodrigo jogou as flores no chão e disse: Esta cidade é minha. Vocês não são nada. João o acompanhou até a porta mantendo a calma, mas por dentro sentia a raiva queimando. A visita havia sido um aviso cruel. A guerra estava declarada. Nos dias seguintes, a cidade se dividiu. Alguns acreditavam nas histórias de Rodrigo. Outros viam nele um tirano. Pequenos grupos começaram a se reunir em defesa de João, organizando abaixo-assinados e manifestações silenciosas. A verdade começava a encontrar espaço, mesmo em meio à confusão. Sofia, em sua inocência, perguntou: Papai, o medo vai morar aqui para sempre? João se ajoelhou diante dela e disse: Não, filha. Ele só fica até a gente ter coragem de abrir a porta para a verdade. A menina sorriu, confiando cegamente no pai. E embora Rodrigo ainda controlasse muito, pela primeira vez, João sentiu que a cidade não estava completamente perdida. O transe estava se quebrando, e a verdade começava a se mover como um vento novo entre as ruas congeladas. O investigador da cidade vizinha entrou em contato novamente. Conseguimos rastrear transações bancárias que confirmam a lavagem de dinheiro. Rodrigo está no centro disso. João sentiu o coração acelerar. As peças finalmente se encaixavam, mas também aumentava o risco. Quanto mais perto chegamos da verdade, mais perigoso se torna, alertou o policial. Enquanto isso, alguns aliados de Rodrigo começaram a se afastar. Empresários locais, temendo serem envolvidos, passaram a negar reuniões com ele. Mas outros, por medo ou ganância, reforçaram a lealdade. A cidade se transformava em um tabuleiro instável, onde cada movimento poderia mudar o jogo. Isabela, fortalecida pelas sessões de constelação, tomou uma decisão: iria depor. Não quero ser só a vítima que fugiu. Quero ser a mulher que enfrentou. João tentou protegê-la, mas sabia que sua coragem era essencial. Ao ouvi-la, sentiu um orgulho imenso, misturado a temor. A notícia do possível depoimento chegou a Rodrigo. Ele explodiu em fúria, quebrando copos de cristal em sua mansão. Ela não vai me derrubar, gritou. Mandou reforçar a vigilância sobre João e Isabela, determinado a silenciá-los de qualquer forma. Enquanto isso, Sofia percebia a tensão no ar. Vocês estão brigando com um monstro? Perguntou inocente. João respondeu: Sim, filha, mas monstros só vencem quando a gente tem medo, e nós não vamos nos esconder mais. A menina sorriu, acreditando no pai como sempre. Numa noite, João reuniu Isabela e alguns amigos confiáveis na clínica. Mostrou os áudios e planilhas do pendrive. Não é só sobre nós. É sobre libertar esta cidade do domínio dele. Todos concordaram em ajudar, formando uma rede de apoio silenciosa. Rodrigo, em desespero, tentou um último golpe: oferecer dinheiro a Isabela para que desaparecesse. Ela recusou com firmeza. Não sou mais moeda de troca, disse, olhando-o nos olhos. Foi a primeira vez que ele perdeu o controle diante dela. A máscara de bom moço começava a cair. As pessoas já não viam Rodrigo apenas como empresário generoso, mas como alguém cercado de sombras. A cidade murmurava, e as suspeitas cresciam. A verdade ganhava corpo, como uma chama que se recusa a apagar. Para João, cada vitória era também um fardo. Ele sabia que a batalha final estava próxima, e não havia como recuar. Rodrigo não aceitaria a derrota em silêncio. A tempestade que começara com granizo na estrada, agora tomava forma em um furacão de poder, mentira e coragem. E quando a máscara de Rodrigo finalmente caísse, todos veriam o que João e Isabela já sabiam. O verdadeiro perigo sempre se esconde atrás de sorrisos ensaiados. Rodrigo armou um plano meticuloso. Usando contatos políticos, fabricou provas falsas de que João aceitava subornos em tratamentos veterinários. Marcou um encontro em uma estrada secundária, prometendo resolver tudo em paz. João desconfiou, mas decidiu ir, sabendo que a polícia estava atenta. Ao chegar ao local, Rodrigo o aguardava com um envelope cheio de dinheiro. Aceite, João. Todo homem tem seu preço. João, em silêncio, deixou o celular gravando a cena. Eu não tenho, respondeu firme. Nesse instante, viaturas surgiram das sombras, iluminando o local com faróis. A emboscada se voltou contra o próprio Rodrigo. Policiais o abordaram e encontraram não só o dinheiro, mas também gravações comprometedoras.
João respirou aliviado, mas sabia que o mais difícil viria depois: transformar aquela prisão em condenação real. Rodrigo tentou manter o controle. Sou amigo de juízes, vereadores. Vocês não sabem com quem estão lidando. Mas pela primeira vez, a voz falhou. O olhar arrogante deu lugar a um lampejo de desespero. João percebeu. O império dele estava rachando. Isabela acompanhava de longe, tremendo. Ao ver Rodrigo algemado, sentiu um misto de alívio e medo. Acabou? Perguntou a si mesma. Mas sabia que ainda havia aliados soltos, prontos para retaliar. O fim estava perto, mas não garantido. Na cidade, a notícia correu rápido. Uns comemoravam, outros duvidavam. Para muitos, Rodrigo ainda era um homem de respeito. Mas os áudios e documentos começavam a circular, e a verdade ganhava força. O mito do milionário perfeito desmoronava diante de todos. Sofia abraçou o pai ao vê-lo voltar. Eu sabia que você ia ganhar, papai. João sorriu, mas não deixou de alertar. Ainda não vencemos, filha. Só demos o primeiro passo. A menina, porém, acreditava que a justiça já estava feita. Rodrigo, levado à delegacia, mantinha o olhar fixo em Isabela. Isso não acaba aqui, murmurou antes de ser colocado na viatura. Ela tremeu, mas respondeu baixinho. Para mim, acaba sim. Pela primeira vez sentiu-se dona de sua própria história. Naquela noite, João e Isabela sentaram-se no alpendre, olhando as estrelas. O silêncio era pesado, mas cheio de significado. Você foi incrível, disse João. Ela sorriu, cansada, mas confiante. Pela primeira vez acreditava que o futuro poderia ser diferente. A encruzilhada havia sido armada para destruir João, mas acabou revelando quem realmente era o predador. E agora, com Rodrigo exposto, a cidade nunca mais seria a mesma. Na delegacia, o clima era tenso. Ex-sócios de Rodrigo começaram a prestar depoimentos, cada um tentando salvar a própria pele. Documentos, contratos e áudios reforçavam a teia criminosa. A cada nova revelação, o nome de Rodrigo afundava ainda mais. Mas ele, mesmo algemado, mantinha um olhar ameaçador em direção a Isabela, como se quisesse lembrá-la de que ainda podia destruir tudo. Isabela respirava fundo. Eu não tenho mais medo dele, disse a João quando foi chamada para depor. Sua voz firme surpreendeu até os investigadores. Relatou os abusos emocionais, as manipulações e o papel que Rodrigo queria impor a ela como fachada para seus negócios. Ao terminar, sentiu como se tivesse devolvido ao mundo o peso que não era dela. João também foi ouvido. Falou sobre as perseguições, difamações e ameaças. Sua narrativa coerente reforçou a imagem de homem íntegro que a cidade conhecia. Mas mesmo assim, no fundo, ele sabia. A luta não terminava com o depoimento. O poder de Rodrigo era como veneno infiltrado em cada canto da cidade. Na saída, Dona Francisca aguardava os dois. Com serenidade, levou-os a um pequeno círculo simbólico. Hoje, vocês romperam silêncios que duravam gerações, disse. João se emocionou ao ouvir a representante de sua falecida esposa dizer: Eu sempre terei meu lugar, mas agora você pode viver. As lágrimas desceram livres. Isabela também fez um movimento profundo. Olhou para as representantes de sua mãe e avó e disse: Eu honro vocês, mas escolho um destino diferente. Eu escolho ser livre. O grupo inteiro permaneceu em silêncio reverente, reconhecendo a força daquela decisão. Era mais que um depoimento na justiça. Era um marco espiritual. Sofia, curiosa, perguntou: Mamãe do céu está feliz, papai? João sorriu com os olhos marejados. Sim, filha. Ela está feliz porque agora temos coragem. A menina abraçou Isabela, aceitando-a de vez como parte da família. Enquanto isso, Rodrigo gritava de dentro da cela: Vocês acham que venceram? Eu tenho aliados! Mas suas palavras já não ecoavam como antes. A cidade começava a enxergar o verdadeiro rosto daquele que por tanto tempo fingira ser herói. De volta para casa, João e Isabela jantaram em silêncio, mas o silêncio desta vez era de alívio. Havia ainda riscos, mas algo dentro deles havia mudado. Não estavam mais fugindo. Estavam enfrentando. Naquela noite, deitados em quartos diferentes, ambos pensavam na mesma coisa, que talvez fosse hora de permitir que a vida seguisse seu curso natural. João, olhando para o teto, finalmente conseguiu dizer em voz baixa: Eu mereço amar de novo. E pela primeira vez em muito tempo, adormeceu em paz. Nos dias seguintes, a cidade viveu um turbilhão. Manchetes locais noticiavam a prisão de Rodrigo e seus esquemas fraudulentos.
Aos poucos, vizinhos que antes desconfiavam de João começaram a procurá-lo para pedir desculpas. Você sempre foi um homem honesto. Nos deixamos enganar, diziam. Ele aceitava as desculpas, mas sem arrogância. A clínica voltou a receber clientes, e agora até mais do que antes. Muitos levavam seus animais apenas para mostrar apoio. João sentia que sua reputação estava sendo reconstruída não pelas palavras, mas pelas ações e pela confiança da comunidade. Isabela também buscou reparar feridas. Procurou mulheres que haviam sofrido humilhações ou chantagens de Rodrigo. Organizou encontros em grupo guiados por D. Francisca, para que pudessem compartilhar histórias e libertar-se do peso do silêncio. Ali, Isabela descobriu um novo propósito: transformar sua dor em cura para outras mulheres. Sofia, empolgada, ajudava Isabela a preparar o salão para os encontros. Colocava flores em jarros e dizia: assim fica mais bonito, assim elas se sentem queridas. O gesto simples tocava o coração das participantes. Era como se a menina, com sua inocência, ajudasse a costurar laços de afeto. Em uma das reuniões, Isabela contou sua própria história. Ao terminar, recebeu abraços calorosos. Uma das mulheres disse: você não só fugiu do altar, você quebrou correntes por todas nós. As palavras ecoaram em seu coração, trazendo uma sensação de missão cumprida. João acompanhava tudo de perto. Admirava a coragem de Isabela, mas também percebia que o sentimento entre eles se tornava mais profundo. Cada gesto dela com Sofia, cada olhar de cumplicidade, reforçava a certeza de que o destino havia colocado aquela mulher em sua vida por um motivo. A cidade, antes refém do poder de Rodrigo, respirava mais leve. A prefeitura anunciou auditorias em contratos e programas sociais. Aos poucos, as máscaras iam caindo, e uma nova era de transparência surgia. João sabia que o preço da verdade havia sido alto, mas valera a pena. Numa tarde, enquanto caminhavam no campo, Isabela parou diante de uma araucária imensa. Ela ficou de pé por séculos, mesmo com tempestades. Acho que é assim que devemos ser, disse. João sorriu e respondeu: e quando o vento é forte demais, a gente se apoia um no outro. Naquele instante, ele percebeu que não havia mais barreiras dentro de si. O luto havia sido honrado, a culpa devolvida, e o amor estava diante dele, vivo e palpável. E Isabela, olhando para João e Sofia, soube que finalmente encontrara o lugar ao qual pertencia. O outono chegou, pintando as araucárias com tons dourados. João decidiu preparar uma surpresa simples para Isabela e Sofia. Um piquenique ao pôr do sol. Levou uma toalha xadrez, pão caseiro e queijo colonial. O cenário bucólico contrastava com os meses de tensão que haviam vivido. Hoje é só para nós três, disse, abrindo um vinho artesanal. Sofia correu pelo campo colhendo pinhões caídos. Isabela o observava com ternura, lembrando-se da menina assustada que conhecera semanas atrás. Agora via uma criança sorridente, segura, confiante. A transformação de Sofia refletia também sua própria jornada. Ela mesma havia saído da sombra para a luz. Quando se sentaram sob a araucária mais alta, João respirou fundo. Olhou para Isabela, depois para a filha. Vocês são meu presente mais inesperado, e eu não quero que isso acabe. Tirou do bolso uma pequena caixinha com 2 alianças simples, de prata. Isabela ficou sem palavras. As lágrimas surgiram sem que pudesse evitar. João, você tem certeza? Ele sorriu. Mais do que nunca. Eu já honrei meu passado. Agora quero construir meu futuro com você. Sofia, sem conter a alegria, gritou. Diz sim, Isa. Diz sim. A emoção tomou conta do momento. Isabela aceitou, abraçando João com força. Sofia correu para envolvê-los em um abraço triplo, rindo e chorando ao mesmo tempo. Agora somos uma família de verdade, disse a menina. O coração de João se encheu de gratidão. Ao entardecer, lanternas improvisadas iluminavam o campo. Amigos próximos, convidados discretamente, chegaram para celebrar. O círculo de apoio que haviam construído estava ali. D. Francisca, vizinhos leais, clientes da clínica. Todos vibravam pela nova família. D. Francisca, emocionada, disse: hoje vocês mostram que a vida sempre encontra um caminho quando o amor é verdadeiro. João agradeceu, reconhecendo que sem ela talvez nunca tivesse conseguido seguir em frente. Naquele momento, Rodrigo já não era mais sombra em suas vidas. O passado não desaparecera, mas havia sido colocado em seu devido lugar. O futuro se abria diante deles, iluminado pelo afeto e pela coragem de recomeçar. Sofia, brincando, perguntou: e se chover de novo, papai? João riu. Então a gente dança na chuva. Agora, nada mais pode nos parar.
A resposta fez Isabela sorrir, sentindo-se finalmente livre. A noite caiu suave sobre o campo. E sob as araucárias, João, Isabela e Sofia deram início a uma nova vida, selada por alianças que simbolizavam não só um casamento, mas a vitória sobre o medo. Dias depois do noivado, Isabela tomou uma decisão: visitar a antiga casa da família. João ofereceu-se para acompanhá-la, mas ela quis ir sozinha. Precisava encarar fantasmas que a perseguiam desde a infância. Ao abrir o portão enferrujado, o cheiro de madeira velha e flores secas a envolveu. Era como entrar em um capítulo esquecido da própria vida. Cada canto guardava lembranças de silêncios e resignações. Na sala, fotos empoeiradas mostravam mulheres da família em casamentos sem sorriso. Isabela passou os dedos pelas molduras, sentindo um peso antigo. Vocês viveram o que puderam, mas eu escolho diferente, murmurou. No quarto da mãe, encontrou uma caixa com cartas nunca enviadas. Nelas, a mãe confessava frustrações, sonhos não realizados e o desejo de que a filha tivesse uma vida diferente. Isabela chorou, abraçada àquela herança silenciosa. Eu vou honrar seu desejo, mãe. Vou viver livre. De volta à cozinha, fez um gesto simbólico. Acendeu uma vela diante das fotos e agradeceu às mulheres que a antecederam. Eu vejo vocês, eu reconheço vocês, mas agora sigo meu próprio caminho. Era como devolver pesos que não lhe pertenciam. Naquele instante, sentiu uma leveza inédita. A sensação de estar presa a destinos alheios desapareceu. A constelação havia aberto portas, mas ali, sozinha, ela as atravessava de verdade. Era a despedida de uma dor antiga. Ao sair, encontrou João e Sofia esperando no carro. Ele não fez perguntas, apenas segurou sua mão. O silêncio entre eles era de cumplicidade, de quem entende sem precisar de palavras. Sofia entregou a ela uma flor colhida na beira da estrada. Para você lembrar que agora tem uma nova casa. Isabela sorriu, emocionada. Sentiu que, pela primeira vez, podia aceitar um presente sem culpa. Durante o caminho de volta, João observava o rosto sereno de Isabela. Percebeu que aquela mulher não era mais a noiva fugitiva da estrada, mas alguém que havia transformado dor em força. E isso o fazia admirá-la ainda mais. Está tudo bem agora? Perguntou baixinho. Está, respondeu ela com firmeza. Pela primeira vez está. Os ecos do passado haviam sido ouvidos. E finalmente silenciados. Sofia vinha mostrando sinais de saudade da mãe. Embora sorrisse e brincasse, em algumas noites chorava baixinho no quarto. João, preocupado, pediu ajuda a Dom Francisca. Ela sugeriu uma constelação infantil, delicada e simbólica, para dar espaço à criança. As crianças sentem quando algo muda e precisam saber que continuam pertencendo, explicou. No encontro, Sofia foi convidada a escolher representantes. Apontou para uma mulher que simbolizaria sua mãe, para João, para si mesma e para Isabela. No início, a menina hesitou em colocar Isabela dentro do círculo. Mas pouco a pouco, aproximou-a, como quem abre espaço no coração. Com lágrimas nos olhos, João assistia a filha falar com naturalidade. Mamãe vai ter sempre o lugar dela, mas eu também quero que a Isa fique. O grupo silenciou diante da pureza da declaração. Era o reconhecimento da ordem natural. O passado honrado, o presente aceito, o futuro permitido. Isabela chorava discretamente. Sentia-se tocada pela generosidade da menina, que reconhecia a memória da mãe e, ao mesmo tempo, aceitava o novo. Você tem um coração muito grande, disse abraçando Sofia. A menina sorriu. É porque papai disse que quando a gente ama, cabe mais gente dentro. D. Francisca concluiu o círculo com uma frase marcante. Quando cada um ocupa seu lugar, a vida flui. João entendeu que não precisava apagar o passado para viver o presente. E Isabela percebeu que não estava substituindo ninguém, mas apenas encontrando seu espaço legítimo. Na volta para casa, Sofia parecia mais leve. Cantava músicas no banco de trás, enquanto João e Isabela trocavam olhares emocionados. Era como se o nó que ainda restava entre eles tivesse finalmente se desfeito. Ao chegar, a menina desenhou a nova constelação da família. 4 figuras de mãos dadas. Ela, o pai, a mãe no céu e Isabela. Colou o desenho na porta da geladeira como quem sela um pacto. João passou a mão pelos cabelos da filha e disse: Você é a nossa ponte. Sofia respondeu com simplicidade: Eu só quero que todo mundo seja feliz. Naquela noite, Isabela adormeceu com um sorriso. O lugar dela estava confirmado, não apenas por João, mas pelo coração de Sofia. E isso,
mais que qualquer aliança, era o verdadeiro começo de uma família. Com Rodrigo preso, a cidade começou a se reorganizar. Muitos que antes o bajulavam agora fingiam nunca ter tido laços com ele. Alguns, envergonhados, procuraram João para pedir desculpas. Erramos em acreditar nele, diziam. João aceitava, mas lembrava. O silêncio também sustenta a injustiça. As palavras ecoaram, deixando muitos reflexivos. A clínica voltou a prosperar. Novos clientes chegavam, não só pela competência de João, mas também pelo desejo de apoiar quem enfrentara o poder de Rodrigo. O movimento se tornou tão intenso que ele precisou contratar uma ajudante. Sofia vibrava, orgulhosa do pai. Isabela, por sua vez, mergulhou em seu novo propósito. Organizou rodas de conversa para mulheres da cidade, inspiradas nas constelações familiares. Ali, histórias de dor e superação vinham à tona. Cada encontro era um passo de cura coletiva. E Isabela sentia que finalmente estava devolvendo ao mundo aquilo que aprendera. Durante uma dessas reuniões, uma mulher confidenciou: Rodrigo me ameaçou no passado, mas eu nunca tive coragem de falar. Isabela a abraçou e respondeu: agora ninguém precisa mais se calar. Quando uma fala, todas se libertam um pouco. O círculo aplaudiu em silêncio, respeitando a força daquela revelação. Na praça central, grafites começaram a surgir. Frases como: a verdade liberta e chega de silêncio. A população dava sinais de querer um novo tempo. Rodrigo, mesmo da prisão, ainda tentava manipular, mas seu poder enfraquecia a cada dia. João observava tudo com cautela. Sabia que alguns aliados ainda rondavam, mas via que o medo coletivo começava a se desfazer. Ele já não é mais o dono dessa cidade, disse a Isabela. Ela concordou. As máscaras caíram. Agora podemos reconstruir. Numa tarde ensolarada, a prefeitura promoveu um evento cultural em homenagem às famílias locais. João e Isabela compareceram com Sofia. Diferente de antes, foram recebidos com aplausos discretos e abraços sinceros. O olhar de reprovação havia desaparecido. Sofia correu para brincar, deixando os dois a sós. João segurou a mão de Isabela e disse: você percebeu? Estamos livres. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Livres para viver, livres para amar. Enquanto o sol se punha, eles sentiram que a cidade respirava de novo. Era como se cada esquina, cada olhar, cada palavra dita em praça pública confirmasse: a era do medo havia terminado. E no coração deles, uma nova era também começava, feita de amor, verdade e pertencimento. Com a vida voltando ao eixo, João começou a sonhar com um futuro diferente. Uma tarde, levou Isabela e Sofia para visitar uma pequena chácara nos arredores da cidade. O lugar tinha uma casa simples, árvores frutíferas e um riacho ao fundo. Aqui podemos plantar raízes de verdade, disse João, olhando para as duas com esperança. Sofia correu pelo gramado, já imaginando aventuras. Podemos ter galinhas? E plantar flores? Perguntou animada. Isabela riu, mas seu olhar se encheu de emoção. Nunca imaginara ter um lar assim. Acolhedor, livre de pressões e cercado de afeto. É perfeito, murmurou Isabela, passando a mão no tronco de uma árvore antiga. João a observava em silêncio, reconhecendo que aquele lugar era mais do que uma casa. Era um símbolo de renascimento, um espaço para escrever uma nova história. Nos dias seguintes, começaram a planejar a mudança. Sofia ajudava a pintar as paredes com cores alegres, enquanto João reformava o telhado com a ajuda de vizinhos. Isabela cuidava do jardim, como se cada flor plantada fosse uma promessa de vida nova. Aos poucos, a chácara ganhou vida. Os latidos do cachorro, o riso de Sofia e o canto dos pássaros transformaram o lugar em um lar pulsante. João sentia que cada detalhe era um tijolo para o futuro que desejava construir com Isabela. À noite, sentados na varanda, os três contemplavam o céu estrelado. Aqui, sinto que finalmente pertenço, disse Isabela, encostando a cabeça no ombro de João. Ele sorriu, sentindo uma paz que não experimentava havia anos. Sofia, deitada em uma rede, completou: agora temos uma casa de verdade, com risadas e amor. A frase simples e pura encheu o coração de ambos de gratidão. A cidade ainda falava deles, mas dessa vez com respeito. João não era mais o viúvo suspeito, mas o homem que desafiara o poder e vencera. Isabela não era mais a noiva fugitiva, mas a mulher que tivera coragem de recomeçar. O passado ainda existia, mas agora estava em seu devido lugar. E o futuro se desenhava com cores vivas, nas paredes pintadas por Sofia e nos sonhos que compartilhavam. A nova casa era mais do que um espaço físico. Era a prova de que, mesmo após tempestades, é possível reconstruir e florescer. Meses depois,
Sob o céu claro de primavera, João e Isabela prepararam um casamento simples na chácara. Os convidados eram poucos, amigos próximos, vizinhos e mulheres que participaram dos círculos de cura. No centro do gramado, sob as araucárias iluminadas por lanternas, uma mesa florida aguardava as alianças. Isabela vestia um vestido leve, diferente do de antes, sem luxo, sem véu pesado, apenas tecido branco que refletia sua liberdade. João, de terno simples, não conseguia esconder a emoção. Sofia, sorridente, carregava as alianças em uma cesta cheia de flores. Quando a cerimônia começou, Dom Francisca conduziu as palavras. Hoje não celebramos apenas um casamento. Celebramos a coragem de escolher a vida, a liberdade e o amor. Celebramos o encontro improvável que se transformou em destino. Todos se emocionaram. João segurou a mão de Isabela. Prometo honrar sua história, respeitar sua liberdade e caminhar ao seu lado em todas as tempestades. Ela respondeu com lágrimas nos olhos. Prometo amar você e Sofia com toda a minha verdade. Hoje escolho esta família como meu lar. Sofia, impaciente, gritou. Beija logo, papai! A plateia caiu na risada, e o beijo selou a união. O abraço triplo que se seguiu foi a imagem perfeita de um recomeço. Um homem, uma mulher e uma criança unidos pelo amor. A festa foi simples, mas cheia de alegria. Música regional, danças improvisadas e histórias contadas em roda aqueceram a noite. As lanternas iluminavam os rostos sorridentes, enquanto as araucárias testemunhavam mais um capítulo da vida. Em meio à celebração, João e Isabela se afastaram por um instante. Nunca pensei que encontraria você naquela estrada, disse ele. E eu nunca pensei que aquela fuga seria o começo da minha liberdade, respondeu ela. Ambos sorriram, conscientes de que o destino tinha suas próprias formas de agir. Sofia correu até eles, puxando-os para dançar. E juntos, sob o céu estrelado, dançaram como família, deixando o passado para trás. O vento leve balançava os galhos das araucárias, como se a natureza também celebrasse. O frio da estrada havia se transformado em calor humano, em afeto e pertencimento. E assim, entre risos, abraços e promessas, João e Isabela descobriram que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro de Rodrigo, mas no amor que escolheram viver, livre, digno e eterno.